rocha. Não se abala com más notícias. O seu coração está firme no Senhor, seu Deus. Oi, amiga, como vai você? Que Deus inunde o teu coração de paz. É muito bom começar esse programa hoje, Mulher da Verdade, chegando aí na tua casa, nesse cantinho precioso, aliás, o mais precioso, onde você, mulher, é a rainha, você manda no pedaço, não é assim? Esse programa é para você, para te ajudar a administrar tudo isso, a tua casa, esse presente de Deus. Eu quero deixar meu recado aqui já, para você caminhar pertinho de mim. É só entrar no site, entrar no Facebook, na nossa fanpage e caminhar com Mulher da Verdade, saber as novidades. Você é muito bem-vinda nesse programa. Mande a sua cartinha, o seu e-mail, e nós, com muito prazer, vamos falar de você aqui no ar. Que Deus te abençoe. Hoje o meu abraço é para Ana Maria, que tem nos assistido, uma querida que está todos os dias assistindo. Um beijão para você. Deus te abençoe. Fica comigo, o programa está começando. A beleza real da moda plus size você só encontra no Centro Comercial de Alphaville, na loja Malvon. É isso mesmo, fica na Calçada das Margaridas, 181. Telefone 4195-5142. Venha descobrir a sua beleza real aqui na Malvon. Programa Mulher da Verdade, no quadro Viva Bem de hoje, vai falar de um assunto para a mulher, principalmente, até porque 8 entre 10 pessoas são mulheres que sofrem de enxaqueca. E para falar mais a esse respeito, esclarecer tudo, estamos recebendo em nossos estúdios o nosso convidado, o Dr. André Felício, ele que é neurologista, tem consultório e também trabalha no Einstein. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar com você e os seus ouvintes. É realmente um assunto muito pertinente falar da dor de cabeça. Mas qual é a diferença entre dor de cabeça, uma simples dor de cabeça, enxaqueca e cefaleia? Sim, essas são perguntas constantes, né, que até os pacientes fazem para nós no consultório. Na verdade, se a gente colocar de uma maneira simples, enxaqueca é um tipo de dor de cabeça ou cefaleia. O que eu quero dizer com isso é que então a gente tem dezenas de tipos de dores de cabeça ou cefaleias. Dentre essas dezenas, a enxaqueca é apenas uma. Poderia citar vários outros exemplos, como a cefaleia tipo tensional, a cefaleia relacionada ao esforço, a cefaleia relacionada a distúrbios da homeostase. Então, você tem lá dezenas de tipos de dores de cabeça, a enxaqueca é só um desses tipos, só que ela é muito importante pela sua alta prevalência na nossa sociedade, em particular nas mulheres, como você bem colocou, né? Quando é que a gente deve ficar preocupada? Quando a dor de cabeça passa
deixa de ser uma coisa simples para ser uma coisa que a gente tem que procurar um médico? Isso também é um outro assunto muito importante. Então, nós neurologistas costumamos dizer para os pacientes o seguinte: se a sua dor ela é frequente, ou seja, se ela acontece várias vezes ao longo da semana ou às vezes todo dia, se ela interfere nas suas atividades do dia a dia, por exemplo, impede de você ir ao trabalho, ou você até vai ao trabalho, mas não consegue exercer as suas atividades, ou seja, ela tem um impacto nas suas atividades, ela é frequente, ela altera o seu sono, o seu humor, enfim, essa é uma dor que deve preocupar você e deve fazer você buscar um atendimento ou um profissional habilitado para poder auxiliar. A alimentação, ela pode influenciar na dor de cabeça? Influencia muito, em particular na enxaqueca. Então, alguns vilões que a gente poderia dizer assim, coisas boas como chocolate, molho vermelho, queijo amarelo, refrigerantes, frituras, enfim, bebida alcoólica, são todos alimentos ou bebidas que podem desencadear crises de dor de cabeça, em particular enxaqueca, no indivíduo predisposto. Isso significa que nem todo mundo que vai ingerir isso vai ter dor, mas no predisposto isso é importante. Acentua, na verdade, a dor de cabeça. Exatamente. Vamos falar das mulheres, né? Já que 8 entre 10 pessoas são mulheres que têm. Qual é o principal fator para esse tipo de diagnóstico, de mais mulher do que homem ter dor de cabeça? Sem dúvida, a questão hormonal é a que mais influencia. Então, como você mesma disse, né, a cada 10 enxaquecosos, 8 são mulheres, são 15% da população tem enxaqueca, mas sem dúvida o fator hormonal é o que mais conta nesse momento. E tem um detalhe curioso que, embora a mulher esteja mais predisposta à enxaqueca, na gravidez a enxaqueca costuma melhorar ou desaparecer, 2/3 das grávidas com enxaqueca ficam livres de dor, e na menopausa, novamente, esse pico de enxaqueca costuma cair bastante. Olha, a mulher com menopausa, pelo menos uma notícia boa, né? Porque geralmente a mulher com menopausa ela sofre muito, mas se já não tem dor de cabeça, já é alguma coisa positiva. Vamos falar um pouquinho da tensão pré-menstrual, que talvez seja um dos períodos em que a mulher mais sofre com a dor de cabeça. Como ela pode prevenir no seu dia a dia para que nessa época que ela tem mais predisposição, ela não sofra tanto? Existe até um tipo de enxaqueca que nós neurologistas conhecemos como enxaqueca menstrual. E o tratamento ele parte de algumas premissas. Primeiro, a gente precisa saber se essa mulher ela tem os ciclos menstruais regulares ou não. Se essa mulher faz uso de contraceptivo hormonal oral. Se essa mulher, além da enxaqueca menstrual, tem outros problemas de saúde. Quando a gente conhece esse contexto, a gente é capaz de, com tratamento preventivo, ou seja, remédios que ela usaria neste período ou todos os dias por 6 meses, prevenir essas crises, ou seja, elas não apareceriam. Tem uma questão polêmica nesse ponto, que é a questão do contraceptivo hormonal oral. Se o ciclo às vezes é irregular, e essa mulher tem enxaqueca no período menstrual, pré-menstrual, às vezes a pílula regularizando o ciclo é uma coisa que ajuda a tratar. Mas tem algumas mulheres, por outro lado, especialmente se usar pílulas de mais alta dosagem, que tem dor por causa da pílula. Então, é uma coisa que a gente tem que tratar caso a caso, né? Mas existe uma possibilidade de fazer prevenção, mas desde que a gente conheça essa mulher e as particularidades do ciclo menstrual dela. Ok, no próximo bloco você vai ver como evitar a dor de cabeça e se existe dor de cabeça de nascença, digamos, porque hoje em dia a gente também percebe que muitas crianças reclamam da dor de cabeça. Volto já. O
Você sabia que 2 colheres de feijão todos os dias evita a constipação, atenua a hemorroida, baixa o colesterol e até mesmo ajuda a prevenir o câncer? Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para dar algumas dicas de viagem e turismo com a Caftour. E hoje nós queremos falar um pouco sobre Buenos Aires, na Argentina. Buenos Aires está a 2h30 de São Paulo. É um lugar encantador e tem muitas atrações turísticas. Falamos de muitos lugares incríveis, como o Obelisco, a Casa Rosada, que é a casa presidencial. Falamos do Caminito. Falamos da Calle Florida, que é uma rua de comércio conhecida mundialmente. E também não podemos deixar de falar das churrascarias e dos cafés centenários que existem na cidade. Venha fazer uma cotação conosco. Caftour, te levamos mais longe. Estética Márcia Brito, embelezando você através de tratamentos como criolipólise, mantos, drenagem linfática, tratamentos faciais, botox, tudo com muita qualidade. Aqui na Estética Márcia Brito, estética de resultados. Rua Gêmeos, 72, Conde Comercial Alphaville, perto da FIEB. Vamos para a segunda parte dessa matéria que está super interessante para esclarecer tudo a respeito da tão temível dor de cabeça. Quer perder o dia? É ter dor de cabeça. Nos nossos estúdios, estamos recebendo o Dr. André Felício, ele que é neurologista do Hospital Albert Einstein, também tem consultório próprio. Doutor, como a gente já falou no bloco anterior, eu queria falar um pouquinho a respeito da criança, que hoje em dia a gente vê muito mais reclamação de uma criança de 5, 6, 7 anos ter a dor de cabeça. Ela pode nascer com essa predisposição? Por que isso acontece? Isso é um dado importante que assusta os pais, né? Porque vê a sua criança tão nova já enfrentando problemas que ele na vida adulta enfrenta. E aí um dos pontos é a questão da hereditariedade. Então, quando a gente fala das causas da enxaqueca, elas são complexas e multifatoriais, mas a genética ela faz parte disso daí. E nós tratamos crianças com enxaqueca, dando remédios e fazendo uma série de orientações, por exemplo, relacionadas à dieta. A gente comentou no bloco anterior sobre a dieta, e essas mesmas crianças acabam comendo chocolate em excesso, refrigerante, molho vermelho, queijo amarelo, que para elas, em particular se elas têm essa genética, essa predisposição para enxaqueca, será um prato feito para terem crises. Então isso de fato acontece. Né? Bom, o equilíbrio para tudo é muito bom, né? A gente vive uma geração do fast food, de muito sódio, muito doce e certamente doenças que nós víamos somente na fase adulta, a gente já tem visto agora muito mais cedo, como diabetes, pressão alta e a própria de obesidade na infância. Isso tudo influencia também para que a criança tenha esse tipo de sofrimento como a enxaqueca. Agora, doutor, dá para evitar a enxaqueca? Dá para evitar se o indivíduo, por exemplo, ele reconhece os fatores desencadeantes. E essa é uma tarefa nossa, como médico, de alertar esses indivíduos. Evite fatores desencadeantes que você sabe que podem provocar dor. Por exemplo, a gente falou dos alimentos, então se ele entende que determinado alimento provoca dor, ele precisa evitar. Não que ele vá ficar sem comer chocolate o resto da vida, mas evitar isso daí.
Outras coisas que eventualmente podem desencadear, que o indivíduo pode evitar, por exemplo, sol em excesso, calor em excesso, porque isso ajuda a desidratação e isso pode ser um fator desencadeante. A gente comentou das mulheres e o ciclo menstrual, então, de repente, para evitar as crises, essa mulher precisa procurar um médico, um neurologista ou um ginecologista para regularizar essa questão do ciclo menstrual dela. Então, fazendo essas medidas, tendo hábitos de vida saudáveis, combater o sedentarismo, tudo isso ajuda a evitar. Não impedirá, mas ameniza ou diminui o número de crises, né? Não vamos falar nem da parte do estresse, porque assim, a gente vive num mundo estressado, isso também é um fator que a gente sabe que contribui para a dor de cabeça. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que a gente tem assunto aqui para ficar mais 10, 15 minutos, né? Agradeço os seus esclarecimentos. E você, mulher da verdade, se quiser saber, tiver mais alguma pergunta específica, mande, entre no nosso site, entre no nosso Facebook, faça a pergunta, nós encaminhamos para o doutor e ele vai responder para você. Obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Alessandra Terra, diretamente dos estúdios do programa Mulher da Verdade. Olá! Hoje o nosso Clique Cultural vai dar dica de um bom filme. Eu não sei você, mas eu adoro assistir filmes, principalmente com conteúdo. E a dica cristã de hoje é Meu Filho Amado. Conta uma história trágica e real, mas que com certeza, ao final e depois de algumas lágrimas, você vai sair com o coração repleto de esperança. Vamos assistir ao trailer? Fala aí, irmão. Que parada é essa? É a minha família. Eu conheci ela tem um tempo. E desde então tá rolando uma coisa legal. Ela estava aqui uns 6 meses atrás. Não sabemos onde ela está morando, não sabemos de nada. Mas se trouxermos o Austin pra cá, a Jess poderia se reerguer e nós poderíamos ajudá-la. O que vocês estão pedindo é possível, mas é muito difícil nesse estado. O que está acontecendo aqui? Senhorita Clark, estou seriamente preocupado com o bem-estar e a segurança de seu filho. Jen, eles tiraram de mim o meu bebê. Isso não é justo, Jessica. Não começa. O que tá fazendo? Para. Ele não vai voltar pra casa, você sabe. Como você pode dizer isso? Ele vai voltar, Jess. Ele vai voltar logo, eu prometo. Acredita em mim. Tá me dizendo que o governo foi até a sua casa, tomou o seu filho, destruiu o seu lar, destruiu sua família, destruiu sua mulher? Então o que eu devo fazer? Eu não vou dizer o que você vai fazer. Eu ia pegar meu filho na marra. Quer fazer isso aqui? Eu sou a única pessoa aqui que acha que isso é uma loucura. A loucura talvez seja a nossa melhor opção. Se fizermos direito, podemos entrar e sair em 45 segundos. E o que a gente faz depois? Porque as pessoas vão vir atrás de mim. Mas se alguém se machucar, eu não vou conseguir perdoar vocês dois. Acho que esse garoto não tá mais aqui. Só tem uma entrada e uma saída. O Dylan tá aqui. Ei, para! Venha receber mais de Deus na sua vida. Igreja Apostólica Casa Firme, com os apóstolos Wissam e Denise Halaui. Aqui toda a sua família participa. Departamento Infantil, Ministério Zoe, Culto dos Jovens, Encontro da Família. Aqui você encontra também uma deliciosa cafeteria, livraria e amplo estacionamento. Participe de nossas reuniões e sinta a presença de Deus no seu coração. Igreja Casa Firme, Alameda Tocantins, 1005. Acesse casafirme.com.br.
Como vai, amiga? Bom demais estar com você. Você que está comigo também, todos os dias, aprendendo mais e mais das coisas de Deus. Refletir nas coisas de Deus é a grande razão da sua vida e da minha. Assim nós vamos poder viver uma vida sábia e entendida, conhecendo a Deus e prosseguir em conhecer. Nós vamos começar essa semana uma reflexão muito importante. Eu estava orando, perguntando a Deus o que poderíamos compartilhar aqui no nosso programa. E Ele pôs no meu coração para falar sobre decisões tardias. Quantas vezes, amiga, eu e você tomamos decisões fora do tempo. Decisões tarde demais. Decisões que nos fazem sentir um certo remorso, ou porque de verdade não decidimos, ou porque ficamos no muro. Decidimos o errado ou não decidimos. Ou seja, temos uma tendência tão grande a protelar, a ficar empurrando decisões. Vou te dar um exemplo. Janeiro. Janeiro é o mês das decisões, não é, amiga? Da 31 de janeiro, do 31 para o 1, a gente coloca no nosso coração, eu vou fazer o regime. Eu não conheço uma mulher que não fale isso. Eu vou fazer o regime, eu vou cortar tudo na minha vida. Outras começam a dizer, eu vou mexer na qualidade, eu vou fazer ginástica, eu vou fazer academia. E olha, as academias ficam assim de inscrições. E, inclusive, as academias têm que prender o aluno, porque senão ele não vai mais. Estudar inglês, sempre é janeiro. Eu vou estudar inglês, ou vou estudar espanhol, vou estudar italiano, ou vou fazer um curso profissionalizante. Nós gostamos de começar, mas muitas vezes não gostamos de terminar. Gostamos dos começos, porque eles dão um pique, eles dão um ânimo, mas depois, amiga, nós vamos no meio do caminho, desistindo do que decidimos. Eu estava pensando sobre como a nossa vida é cheia de decisões. Quando nós começamos a nos ver como gente, vamos dizer, 10 aninhos, por aí, que a gente já começa a se olhar no espelho, se bem que as crianças de 10 anos hoje já são meio adultinhos. Então vamos descer mais um pouco, 7 anos. 7 anos, a menina já tem personalidade. Ela quer aquela roupa, ela quer aquele sapato, ela quer aquilo que ela gosta de comer. Os meninos a mesma coisa, ou seja, começamos a escolher. Começamos a escolher o que comemos, começamos a escolher o que vestimos, começamos a escolher os nossos amiguinhos, começamos a escolher os programas de televisão que gostamos, as atividades, os esportes. Tudo começam na escolha, mas o mais lindo de tudo isso é que escolher e decidir é um presente do Criador. O Criador, o Pai, entregou para mim e para você uma grande fatia de responsabilidade pela nossa própria vida. O poder de decidir. Isso se chama livre-arbítrio. A liberdade de escolher e decidir. Eu fico pensando no amor de Deus. Amiga, como Deus nos ama. Ele tanto nos ama que Ele não nos quis como um robô. Porque aquele pai, aquela mãe ditador que quer o filho exatamente como ele gosta, ele é uma pessoa que não confia no seu filho. Ou é uma pessoa que está trazendo a força da sua vontade. Mas aquele pai, aquela mãe, que dá o caminho, mas deixa que o seu filho escolha e decida, está ajudando ele a ter responsabilidade pelas escolhas. Então, nós começamos a ter escolhas lá na infância, algumas erradas, batemos a cabeça, mas são coisas não muito importantes que podem ser consertadas. Agora imagina quando nós já somos adultos. Quantas vezes nós usamos esse poderoso presente de Deus,
que é a livre escolha, a livre decisão, para fazer tudo errado, para escolher tudo errado, para inclinar-se para um caminho errado. Este é o tema do que nós vamos falar esta semana. Eu queria que nessa introdução você pensasse um pouco. Quais têm sido as minhas decisões? O que eu tenho decidido que está comprometendo toda a minha vida? Amanhã eu quero falar sobre a maior decisão que você precisa ter. E que é a decisão que não pode demorar. Porque se você demorar com essa decisão, toda a sua vida pode ser comprometida, inclusive a sua eternidade. Amanhã, aqui no Mulher da Verdade, eu vou te dar esta palavra. Estou te esperando. Você precisa decidir, não tardiamente, mas exatamente agora, a posição que você quer ter diante de Deus. Estou te esperando, amiga. Amanhã, aqui no programa Mulher da Verdade. Doce Espírito, amado do meu coração, querido Espírito, quando a Tua presença vem, nós somos curados, nós somos transformados, tudo pode acontecer. Vem sobre nós. Doce Espírito, eu preciso de Ti. Doce Espírito, eu preciso de Ti.